Eu vou começar contando a fofoca que eu tô devendo pra vocês há 2 episódios, que era a primeira vez que eu fiquei bêbada. Vocês ficaram perguntando assim: "Ai, nossa, teve gente que comentou: 'Nossa, que madura, só ficou bêbada uma vez'". É uma coisa que eu brinco muito, que eu tenho uma resistência ao álcool por causa de painho, que era alcoólatra. Me orgulho disso? Não me orgulho, mas, eu acho que eu tinha, hoje eu não tenho tanto não. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Como é que tá você nessa quarta-feira? Hoje, quando você estiver ouvindo, né, se você é aquele aprendiz fiel que fica esperando o episódio sair pra ouvir já na quarta-feira, dia 2 de julho, Independência da Bahia. Gente, que saudade, ai, que saudade eu tenho da Bahia. E aí eu já começo assim, jogando novidade pra vocês. Estarei belíssima, olha eu dando spoiler, eu não gosto de contar nada antes. Mas eu tô tão empolgada, mas tão empolgada que eu não tô me controlando. Porque vou pro Brasil na semana de carnaval de Salvador. É novo som de Salvador, é novo som de Salvador pra querer. E eu tô muito feliz porque eu vou realizar um sonho que eu tenho das antigas, que é sair no Bloco Ileaê, que é um bloco de cultura afro e, tem toda uma representatividade, só pode sair pessoas pretas, é um lugar de reivindicação, de retomada também do carnaval, né, da nossa cultura, porque o carnaval começou sendo do povo e depois foi sendo elitizado de uma certa forma. E eu amo o Ilê. Não me pegue, não me toque, por favor não me provoque, eu só quero ver o Ilê. Passa. E aí, minha voz não é das melhores, mas por favor, se você, eh, se você quer ter uma experiência, né, de ouvir música ancestral, escute o Ilê aí. Coloca aí no seu Spotify. Inclusive, eu estava pensando nisso, né, eu tenho muita vontade de conhecer mais países africanos. Eu já conheci o Marrocos, conheci o Egito, mas de conhecer mais países africanos, de ter uma experiência ali mais imersiva, de fazer um mochilão por uns 2, 3 países. E aí eu falei assim: "Cara", eu pensando, né, quando eu peguei o ingresso do Ilê, eu falei: "Isso aqui é potência pura, é suquinho de africanidade, de baianidade misturado". E que bom que eu vou ter a oportunidade de ir. Não segurei minha empolgação, contei pra você, mas fica um segredo nosso aqui, tá. E também essa viagem já tá abençoada, já deu tudo certo, amém, axé, inxalá. E vou contar logo a fofoca tá, espera aí que eu vou entrar no tema, tá, no tema de hoje. Calma, calma, se você está chegando novo aqui, caiu de paraquedas nesse episódio, aprendiz, seja bem-vindo, bem-vinda, eu sou Indiara, sou baiana, como você pode ver a empolgação da gata, mas moro fora do Brasil há 6 anos e venho compartilhando minha trajetória enquanto mulher, imigrante, viajante, e carrego muito a minha ancestralidade por onde eu vou. Então a ideia do podcast surgiu, refletindo o que eu quero ou não levar pra frente do que eu aprendi com mãe, com vovó, com as mulheres que vieram antes de mim. E aqui a gente vai trazendo várias reflexões. O episódio de hoje, como ele vai ser um pouco de pirar o cabeção, eu vou começar contando a fofoca que eu tô devendo pra vocês há 2 episódios, que era a primeira vez que eu fiquei bêbada. Vocês ficaram perguntando assim: "Ai, nossa, teve gente que comentou: 'Nossa, que madura, só ficou bêbada uma vez'". Deixa eu contar. Gente, eu já fiquei alterada algumas vezes, é uma coisa que eu brinco muito, que eu tenho uma resistência ao álcool por causa de painho, que era alcoólatra. Me orgulho disso? Não me orgulho, mas, eu acho que eu tinha, hoje eu não tenho tanto não, viu, porque qualquer coisinha meu estômago tá doendo, meu estômago já é bugado há um tempo, então eu venho tratando disso. A endometriose também buga um pouco com o estômago, é uma grande loucura, a endometriose não é só sentir cólica forte, enfim. E aí, o meu primeiro porre, e o porre que, tipo, eu falo que esse foi o primeiro e único, que foi porre de vomitar e de ficar muito mal e de não lembrar muita coisa, tipo, só lembrar as coisas aos poucos, assim, sabe, as pessoas irem contando e aí eu ter aqueles flashes. Isso, de estar muito mal, assim, eu só fiquei uma vez, de vomitar e de passar mal no outro dia, nossa, foi uma vez. Aí eu vou assim como eu amo carnaval, amo São João, eu também amo micareta, que é o segundo carnaval da Bahia, na minha cidade, Feira de Santana. Então, carnaval geralmente é entre fevereiro, no máximo março, né, e micareta de feira é em abril. Aí,
eu acho que eu tinha o quê? Uns 18 anos quando isso aconteceu. Eh, eu fui pro carnaval com minha amiga, fui com a Evelyn e o marido dela, Neto. Inclusive, eu fui madrinha do casamento deles. E aí, nós fomos juntos, curtir e tal. E aí, nessa época, estava tendo o quê? O lançamento da Skol Beats. Vocês lembram de Skol Beats? Eu era muito acostumada a beber Seleta, eu tomava dosezinha de Seleta. E era muito acostumada a beber Ice também. Vocês lembram de Ice? Hoje eu tô muito musical, né? Tudo tá me dando memória de música. Gatinha, você gosta mais de Red Label ou Ice? Eu amava Ice. Ice, Smirnoff Ice, né? E aí eu tomava Ice e tal. E aí Skol Beats docinha. Nessa brincadeira, eu e Neto, o marido da minha amiga, a gente ficou bêbado e eu bebi 7 Skol Beats. E, gente, eu dancei com o mendigo. Eu tenho muito essa memória, assim, do eu dançando com o mendigo. Depois a Evelyn me contando, eu fiquei, meu Deus. Dancei com o mendigo nesse dia. Foi me dando vontade, tava indo pra casa de Evelyn, eu dormi na casa de Evelyn, manhã não era. Tipo, eu já trabalhava, eu e Evelyn trabalhava juntas. E pra ficar mais perto, né, como a casa de Evelyn dava pra ir andando da minha careta pra casa dela, eu fui dormir lá. E aí a mulher me ligando e tal, e eu dormi na casa de Evelyn, apaguei. Eu não lembro, assim, como eu cheguei na cama. E no meio do caminho, indo pra casa de Evelyn, andando, eu falei, Evelyn, eu estou muito apertada pra mijar. E Evelyn, calma, estamos chegando em casa. E eu, Evelyn, eu não vou aguentar. E, véi, do jeito que eu tava, assim, eu abaixei e mijei. E aí tava Evelyn, Neto e Matheus, o primo de Neto, que juntou e fez uma barreirinha ali. E tipo, as pessoas não me verem. Mas foi esse nível. No outro dia de manhã, isso foi uma quinta-feira de micareta, porque a micareta tem meio que um esquenta na quarta, e tem quinta, sexta, sábado e domingo. Isso foi na quinta, então eu trabalhava na sexta ainda. Fui sexta-feira pra Penha, meu trabalho, lá em feira, indústria de papelão, eu trabalhava no setor administrativo. E indústria, geralmente você toma café, almoça no refeitório. Fui. Aí tá. Nisso, eu tava a noite toda com embrulho no estômago, só que eu tenho muita dificuldade de vomitar. Tipo, eu não sou aquela pessoa que vai botar o dedo e aí, vomitei. Eu tô sempre meio que segurando. Sei lá, pra mim é muito ruim. Eu fico com uma sensação muito estranha. Aí, eu fui e antes de ir pra micareta, eu comi um cachorro-quente, na casa da mãe de Evelyn. Então meu estômago estava meio querendo botar a culpa no cachorro-quente, né, mas também foi cachaça. Eu lembro que eu também tomei um Príncipe Maluco, que era um coquetel maluco lá, literalmente maluco. E aí meu estômago revirando a noite toda, meio enjoado e tal. Dormi muito pouco. Nossa, gente, como é bom ser jovem, né. Eu cheguei, o quê? 4 horas da manhã, acordei 6 pra poder ir trabalhar. Não consigo fazer isso mais. Aí, fui pra Penha, e lá quando chega no café da manhã, eu com aquele embrulho, o quê? Cachorro quente. E eu estava com fome. Aí, comi um cachorro quente. Quando na verdade, eu na metade do cachorro quente, eu falei: "Evelyn, eu tô passando mal, eu comecei a suar frio". E eu falei: "Eu acho que eu vou", e quando eu estava completando a frase, vomitei na mesa do refeitório da indústria. E todo mundo sabia que era micareta e, tipo, a galera do nosso grupinho ali sabia que eu tinha ido pra micareta. Então ficou todo mundo: "Eita, comeu água, tá de ressaca". E Evelyn, porque a Evelyn tinha falado, quando eu comecei a falar pra ela, como ela não tinha ficado bêbada, ela estava assim: "Vamos levantar, vamos no banheiro, não vomita aqui". E não deu tempo. E aí eu lembro de Evelyn ficando vermelha de raiva, assim, da vergonha, e ela: "Vamos no banheiro", me puxou. A Evelyn acho que tem o quê? 3 anos mais velha que eu. E aí "Ai, Evelyn, nossa, que vergonha". Aí eu fui no banheiro, eu lavei a boca, e nisso, menina, eu fiquei mal, 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 a ponto de ter que ir para um ambulatório, da empresa, né, e aí me encaminharam pra emergência do hospital. Ainda fui, pediram um táxi na empresa, fui pra empresa e fiquei tomando soro na veia. Falei: "Gente, não, esse é um caminho que não dá". Que vergonha, eu fiquei com muita vergonha. Assim, todo mundo fica bêbado, né, mas tipo, não sei, naquele contexto eu estava morrendo de vergonha e falei que nunca mais ficaria bêbada a esse ponto. Então hoje, quando eu vejo eu já ficando muito alegre e tal, eu vou beber uma aguinha, como uma salada de fruta que tia Zazi me ensinou, aprendi com tia Zazi. Então, eu nunca fiquei mais nesse ponto, sabe. Já fiquei alegre, já fiquei alterada, já fiquei dias, assim, de falar: "Meu Deus", ainda mais agora que eu tô
com 29 anos. Eu tô me sentindo uma grande senhora com 29 anos. Eu já não tenho o mesmo pique, meu corpo já não se recupera da mesma forma. Então, eu demoro às vezes quando eu perco noite e tal, mas eu bebo bem menos agora e já consigo sentir bater muito mais forte. Mas porre, porre mesmo foi esse aí. Contei a fofoca, né? Então vamos lá. Agora, vocês já riram da minha cara, já reviveram alguns momentos aí da adolescência, que eu sei que eu tava olhando, né, o índice das pessoas que me acompanham e é a mesma faixa de idade, né, 29 a 34 anos é a faixa que tem mais pessoas, tem pessoas bem mais velhas que eu e, gente, me sinto honrada, porque aqui, ó o tanto de coisa que eu já falei aqui, né, e pessoas novas também, então me sinto muito honrada, enfim, por todas vocês que me escutam, todos, todas e todes. E se você não deu 5 estrelas ainda, já deixa aqui os seus 5 estrelas, segue aqui no Spotify para o conteúdo chegar para mais pessoas e fortalecer o trabalho da gata aqui. Lembra do Apoia-se, eu tô esquecendo de falar do Apoia-se, mas com R$ 5 por semana, você consegue apoiar o trabalho pra gente dar continuidade aqui, nessa produção de conteúdo acolhedor, afetivo, ancestral. Então, R$ 5 por semana, o link do Apoia-se tá na descrição do episódio. E compartilha também. Compartilha no Instagram. Gente, assim, ó, tem pessoas que compartilham toda quarta-feira. Bruna Freitas, Laís, amigas, assim, vocês todas que compartilham, aprendizes, que estão sempre compartilhando. Muito, 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 muito obrigada. E aí, o tema de hoje é falando sobre. E aqui é uma coisa muito pessoal e que eu tô sentindo da última semana pra cá. Já tinha tido essa reflexão, mas falei, tá, agora é hora de sentar aqui e conversar sobre isso com os aprendizes. É que às vezes ter consciência é uma merda. Aí a verdade é essa. Queria, Indiara, não ter consciência das coisas? Não. Porque eu aprecio muito ser inteligente, ser consciente e invisto muito no meu conhecimento pra não ser burra. Gente, eu tava escutando. Eu tô viciada. Eu tento mudar um pouco de ciclo de podcast. Eu amo podcast. E é por isso que eu criei um. Então, às vezes, eu tento mudar um pouco o ciclo, né, do que eu tô escutando, pra não ficar muito bitolada só naquela pessoa, né. Tem podcasters que eu vou sempre escutar, mas tem pessoas que eu vejo até que tem um pouco de a linha de raciocínio parecida com a minha, e aí eu não escuto pra não influenciar na minha produção. E aí eu tô escutando uma outra linha que é a Gabriela Prioli e o Leandro Carnal, acho que eu já falei aqui deles, né, o Platitudes é um podcast muito bom e tem vários episódios, vários temas legais, temas que a gente já falou até aqui, dinheiro, várias coisas legais mesmo, assim. E aí eu estava escutando um episódio hoje sobre vaidade. E aí, eles falando, né, que o Karnal ele fala que não conhece ninguém humilde, não existe pessoas humildes, existem pessoas que têm consciência da sua vaidade, do seu ego e conseguem mascarar um pouco melhor isso. E aí vai falando, o que é que o que é que te deixa vaidoso e tal. E eles vão falando na real. E eu fico pensando, nossa, eu tenho uma vaidade, apesar de ser um pecado capital, de gostar de ler, gostar de aprender, de buscar conhecimento, de ser eh, pra frente, de ser audaciosa, de ser ousada. Eu tenho essa vaidade, sabe? Acho que faz muito parte da minha personalidade. Não tô reclamando de ser consciente. Tô reclamando um pouquinho, na verdade. Mas, às vezes você entra no limbo por ser consciente. Porque eu acho assim, empatia é uma coisa que todo mundo tem que ter. Mas quando você é consciente e quando você faz parte de um grupo de maioria minorizada, por exemplo, no meu caso, mulher e negra, é muito mais difícil, e você vai crescendo e amadurecendo, é muito mais difícil ter respostas para situações, porque você vai estar sempre olhando a questão social, e eu acho que esse é o caminho correto. Mas é exaustivo e às vezes é uma merda, porque, de forma geral, a sociedade não acompanha isso. Né, os mecanismos ao nosso redor não acompanha isso, a geração que veio antes da gente não acompanha isso. E aí, eu vou compartilhar 2 situações aqui. Vou compartilhar 2 situações? Vou compartilhar 2 situações. Tô pensando aqui, é porque uma situação envolve minha família, e aí eu fico: "Será que tem gente da minha família que me escuta?" Provavelmente sim, mas eu não vou citar nomes, então vai ficar aqui no subentendido. É uma fofoca pessoal pesada, com gatilhos aí de violência doméstica. Eh, e que eu tô tentando trazer de uma forma muito leve, mas que realmente é muito pesado e que, enfim, deixa aqui um alerta de forma geral, né, pra todo mundo.
E quando eu trago esse espaço aqui, eu acredito que as pessoas que me escutam, de uma certa forma, já têm um nível de consciência. Não que eu seja a rainha da conscientização, mas eu acho que pra me ouvir por 40 minutos falando de autoconhecimento, de o que vai levar pra frente, de refletir, de abrir mão do ego, todos os assuntos que a gente já falou aqui tem algum nível de consciência. E eu acho que tá um pouco alinhada com as minhas ideias. Não me achando 100% certa, porque eu não sou. Gente, sério, gosto de ser inteligente, mas não bota a responsabilidade de mim de ser 100% certa. Tô aqui pra errar e acredito que vou errar em algum momento e já errei também. Enfim. A primeira situação foi uma situação que aconteceu na minha família semana passada. Vou tentar ser breve pra não expor ninguém. Perguntei a vocês no último episódio se vocês queriam livro e não recebi resposta. Eu tô entendendo isso como não, hein? Gente, se vocês querem um livro, eu tô com fogo no rabo pra escrever um livro. E queria muito que vocês dissessem, Indy, tenho vontade de te ler pra dar uma motivada. Olha aqui, minha vaidade falando. Tô com esse episódio na cabeça fresquinho. Vou falar 2 situações de pessoas que aconteceram, de situações com pessoas ao meu redor, né? Coisas que aconteceram com pessoas ao meu redor. E também de um outro podcast que eu amo muito, que é do Mano a Mano. E lembrei dessas 3 coisinhas e fiz essa associação que chegou ao assunto de hoje. O primeiro assunto é uma prima minha. ah, Como é que eu vou falar isso, gente? Enfim, ela falhou com a instituição casamento. Vou deixar aqui subentendido pra vocês. Falhou com a instituição casamento e o marido dela descobriu. E nesse o marido dela descobrir, já era um casamento que, na minha visão indiara, que tô olhando de fora e que não estou dentro do relacionamento, já era um casamento que não era, assim, saudável. No que eu entendo por saudável. Não que eu seja o alecrim dourado, né? Eu tô sempre reforçando isso porque é complicado, né? Você tá falando de situações de fora, mas eu acho que quando a gente traz exemplos reais de pessoas reais, consegue ser mais didático e consegue, na minha esperança de talvez furar a bolha e chegar em pessoas que ainda não têm um nível de consciência que, de uma certa forma, isso aqui colabore pra despertar essa consciência. Entende? Pronto. E aí, ela falhou com a instituição casamento, com a instituição monogamia, pipipipopopô. O marido dela descobriu e, resumindo essa história, ele se achou no direito de bater nela. E nisso, quando eu descobri, é uma prima que eu gosto muito e tal. E assim, eu tô falando isso porque eu já falei aqui que minha família é enorme, né? Então eu tenho 30 primos, vocês não vão saber quem é. E aí, eu achei aquilo de um grande absurdo. E foi um grande absurdo porque ele teve a audácia de ligar para alguns familiares, incluindo manhã, dizendo: olha, fulana fez isso, isso e isso. Eu fui e não aceitei e dei um murro nela. E eu fiquei assim. E aí, manhã, meio que, tipo, não. O fato dela ter traído ele sobrepôs o fato que ele bateu nela. E aqui eu não estou dizendo que essa minha prima foi certa em trair. Não estou dizendo isso, tá, gente? Não estou dizendo isso. Jamais. Trair é errado. Se você fez um acordo, relacionamento é feito de acordos diários, renovação de acordos. Você não tá feliz com aquele acordo, tenta conversar, tenta dialogar, mas trair não é o caminho. Já fui traída e não é bom. Por favor, não traiam. Mas ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te bater, nega. Isso é muito. Gente, isso é. Eu ter que falar isso, pra mim, é meio que absurdo ainda. Mas. Depois dessas 2 conversas que eu tive, eu falei: "Gente, que loucura, que loucura". Beleza. E nisso a minha família ficou dividida, né, metade, metade. Alguns familiares, incluindo manhã, não é que estava achando que ele fez certo, mas era que meio assim: "Ah, mas ela traiu, né". E até essa minha prima, quando eu liguei pra ela, porque ela é bem braba, assim, e tal, eu falei: "Como assim isso aconteceu? Por que tu não quebrou ele no pau?". Olha eu incentivando, né, mas ai gente, não incentivei, mas assim, um homem, se um dia ele se atrever a bater em mim, ele vai bater uma vez só e ele também vai levar. E eu falei: "Tem que denunciar e tal". "Ai não, eu não vou porque eu estava errada". E aí, enfim, o fato de ter consciência, isso tá acontecendo lá, né, lá no Brasil. Eu tô em Portugal. E aí eu conversando com um outro primo meu, sobre essa situação, ele também não tá morando perto.
E ele falou: "Ai, eu sei que eu não tô perto, eu não vou conseguir resolver, então eu nem me meto". Eu falei: "Véi, eu tento muito". Eu sou uma pessoa, gente, que como eu tenho uma família muito grande e que a comunidade da minha família, às vezes, ultrapassa a linha do privado, do que é meu, o que é seu, eu tento muito, não me meter. Mas nessas situações extremas, isso acontece já aconteceram alguns episódios, assim, com outros primos e tal, de até um primo meu também fazer isso, e eu surtar, assim, porque essas coisas me deixam totalmente indignadas. Estou tratando isso na terapia, do quanto eu me afeto com essas situações. E eu acho que é porque, já tiveram situações em que eu esperava uma proteção, então eu acho que eu entro muito automaticamente de tipo: "Não, eu tenho que ajudar essa pessoa a se proteger". E aí eu conversando com ela, você via uma certa inocência, um pensamento retrógrado, a sensação de merecimento, e isso me corta muito o coração, porque, enfim, a gente vem do mesmo lugar, mas eu meio que furei essa bolha do tipo: "Ai, minha mãe pensa dessa forma", e tanto é que eu falei: "Mãe, a senhora não pode pensar assim", porque eu lembro que contam a história, né, do cara que ela namorou antes de painho, que tentou bater nela também, e ela foi em cima dele e separou dele, e minha mãe ainda acho que deu uns pau nele. E aí, e assim, quando eu falo, tem um alerta, tem um gatilho aqui, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque é justamente isso tudo carrega uma vergonha, carrega uma coisa de que: "Ai, não vai falar sobre isso". Inclusive, se esse episódio cair no coisa de manhã, amanhã vai me esculhambar. Falar: "Ai, tá expondo a família e tal". Mas isso pode acontecer com qualquer família, com qualquer pessoa até, né, porque é isso, quando a gente assume a responsabilidade com alguém, um compromisso com alguém de: "Olha, aqui é um relacionamento fechado monogâmico, o caminho correto é: não vou te trair", né. E a gente espera isso, a gente confia na pessoa, mas todo mundo tá suscetível a isso, a trair, a ser traído, ponto, a partir do momento que você entra em uma relação. E aí, eh, por a gente não falar, fica tudo ali, nas intox. E isso a gente não fala do problema, não discute sobre ele e vai reproduzindo o pensamento, arcaico de: "Ai, ela traiu, né, ela mereceu". E isso, gente, explode a minha cabeça, porque eu fico: "Não, não vou absorver isso, não vou", e eu reclamo muito com a mãe, porque ela absorve problema de várias pessoas da minha família, e aí eu fico: "Não vou absorver isso, não vou absorver isso, não vou absorver isso", mas eu acabo absorvendo, porque eu fico: "Gente, como isso aqui tá acontecendo", sabe, tão perto de mim. Porque é uma coisa é a gente ver essas situações eu sempre falava isso, né, das situações que teve lá com meu tio, que eu não falo com ele, que eu já contei a história aqui, de ser uma época de eleição, que eu estava com um monte de primo meu que se diziam conscientes e que eu acho que são conscientes sim, mas que estavam, militando na internet e na vida real não estava militando. E eu sou uma pessoa que, por mais que minha comunicação traga aqui um autoconhecimento, reflexão, eu tô aprendendo a escolher minhas batalhas, né. Então, eu não tento muito, não tá me expondo, né, de forma geral, assim, na internet e tal, apesar de só o fato do jeito que eu comunico já ser um formato de militância. Mas ver isso acontecendo tão próximo a mim, de pessoas que eu amo, me deixa, assim, arrasada. E aí você vai entender, né, essa prima minha não estudou, não que um diploma na faculdade vai te salvar, não é sobre isso, até porque o segundo exemplo que eu vou te dar vai te mostrar isso, não é que um diploma na faculdade vai te salvar, mas tem um recorte ali, porque eu acho que esse estudo, esse conhecimento, esse sair da bolha, esse pensar diferente, eu lembro que quando eu fui pra faculdade, foi quando eu entendi, tipo, eu já questionava muita coisa enquanto mulher negra, mas foi quando eu entendi a negritude, e o impacto que isso tinha na minha vida. Aí eu vou entrar no recorte de, mulher negra que, só teve ali o ensino básico, né, o ensino médio, se formou na escola, mas não saiu da bolha, que por muito tempo dependia financeiramente desse marido, e só agora começou a trabalhar. E aí eu fico assim, e aí, de quebra, eles têm uma criança envolvida. E aí eu fico, essa criança está vendo isso e vai achar normal isso. Então eu fico assim, totalmente revoltada e eu quero dar conta disso. Eu quero meio que resolver isso, mas eu não tenho o poder de resolver. E aí, nesse caso, ter consciência é uma merda, porque eu não consigo, não me abalar com isso. Primeiro ponto.
Né, primeira história. Aí a segunda história, lembra que eu tinha falado aqui de uma pessoa querida, que eu tenho ali, né, uma relação de amizade e tal, que não é tão próxima, mas também não é afastada e enfim, foi violentada também, e é uma pessoa super instruída, super, independente, e voltou pra essa situação de vulnerabilidade, voltou pra dentro desse relacionamento. E eu conversando com essa pessoa, falando: "Mulher, pelo amor de Deus, não volta, denuncia". E ela falou: "Ai, eu não sei o que é que tá me fazendo, continuar nessa relação. Se ele falhar novamente, o mínimo que ele falhar, eu vou sair dela". E eu: "Ele já falhou, ele te bateu". E é uma mulher negra, né, e aí ela fala, aí eu falando: "Ai, é carência", ela: "Ah, eu não sei se é carência e tal". É uma mulher terapeutizada, provando pra gente que terapia não resolve problemas, né, 100%. Eu acho que terapia é um mecanismo que a gente usa, mas que precisamos nos ajudar. E eu fiquei: "Meu Deus, o que é que tá acontecendo?". Aí vem uma outra situação que eu nem que agora eu conversando aqui, eu lembrando, de uma outra pessoa da minha família, que tá cheia de dívida e tá numa situação também de saúde mental fragilizada, tá com depressão, e aí uma parte da família quer ajudar, mas não consegue, não tem mecanismo, e aí usava, fez empréstimo no nome de um, usava cartão de crédito de outro, um grande rolo. E aí eu fico: "Meu Deus do céu". E aí você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar, porque essa pessoa qualquer coisa pode ser um gatilho, e aí amanhã fala: "Ai, tem que ter muito cuidado, eu tô muito preocupada porque, essa pessoa estava dizendo que queria se matar", e aí outro gatilho aqui. E aí a gente precisa entender isso de uma forma ampla. A minha família não tem mecanismos pra lidar com isso, e aí você fica: "Meu Deus, como é que eu ajudo de longe?". Tá fazendo terapia, né, mas e aí eu acho que todo o sistema ali tá o tempo todo angustiando a gente, né. E aí ter consciência é uma merda, porque você vai entender, essa pessoa falhou muito em várias coisas, mas você vai entender: "Ai, solidão da mulher negra. Ai, foi, o sistema falhou com ela". E a gente não pode só responsabilizar a pessoa, o sistema falha com a gente o tempo todo. Principalmente, como eu te falei ali, né, sendo uma mulher negra é muito mais difícil, porque você faz parte, a gente é maioria no Brasil, mas estamos sendo minorizados o tempo todo, a história tá aí, né, já começa pela escravidão. E aí isso vai batendo nas suas dores, vai te dando gatilho de sua história, por mais que eu nunca ninguém nunca me bateu, mas você vai lembrar de uma história de alguém, que ninguém é doido, mas, e eu tento: "Ai não, eu tenho que falar disso de uma forma leve, mas sem expor a minha família", lógico. E aí você vai entrando nesse limbo de consciência, tanto é que às vezes eu tô aqui falando e eu vou me justificando o tempo todo, porque eu tenho consciência de como isso pode chegar na pessoa. Gente, que exaustivo, que loucura. Porque é isso, às vezes eu fico pensando, né, aí eu tô muito feliz que eu vou para o Brasil ano que vem, tô indo realizar um sonho, vários sonhos, não é só um. Tô muito, muito, muito feliz, mas eu sei o quanto estar perto fisicamente vai consumir a minha energia. Ao mesmo tempo que eu me carrego da energia da Bahia, que eu fico: "Meu Deus, minha baianidade nagô, eu vou, atrás do trio elétrico vou", eu me sobrecarrego, porque eu não consigo fechar os olhos para o que tá acontecendo, eu não consigo absorver os problemas, né. E aí, é uma grande questão pra mim, porque, por exemplo, financeiramente falando, eu sempre penso: "Eu quero ajudar os meus", hoje eu só consigo ajudar amanhã. Eu quero ajudar os meus, mas eu fico pensando que é meio que impossível, eu teria que ser trilionária pra dar conta das demandas ali. Porque o problema também não é só dinheiro. Às vezes o dinheiro que eu desse ali seria infinito, eu lembro de ter lido isso no livro da Viola Davis, que ela entendeu que o problema não era só dinheiro. O jeito que administra o dinheiro, o jeito que o psicológico foi trabalhado a vida toda, e nessas horas é meio uma merda, né. Lógico que aí eu fico, tipo, por ter consciência, eu fico: "Essa é minha prima, o problema dela é muito maior que o meu, caralho, eu não vou tá aqui falando sobre mim, como isso pesa pra mim", né. Mas ao mesmo tempo não, eu preciso falar isso pra isso não acontecer de uma certa forma. Ou até se minha prima parar e escutar aqui e ver o impacto disso, do quanto isso é louco, porque eu conversando com ela parece que, tipo, parece que a pessoa tá meio anestesiada, não tá enxergando a situação, eu fico: "Como não tá enxergando?". Eu falando pra ela: "Se eu tivesse aí agora, eu ia lhe arrastar, a gente ia denunciar". Mas eu também não tenho essa responsabilidade, não tenho como fazer isso, porque é uma pessoa adulta. E aí, gente, qual o caminho certo pra se seguir?
De verdade, não tem. E aí eu escutando o episódio do Mano a Mano, né, que ele tá não sei se vocês já escutaram o que ele fez com o Lula, muito bom, independente de você apoiar Lula ou não, escuta esse episódio. E aí eu estava escutando o episódio dele com a Erika Hilton. E aí eles falando ele questionando, assim, sinceramente, sobre eles entraram na pauta da romantização da pobreza. E aí ele falou que tem dúvidas, às vezes, "Ai, se eu falar que a comida da tia ali do meu bairro é a melhor comida que eu já comi, a comida mais cheirosa, a comida mais gostosa, eu tô romantizando a pobreza?" Aí a Erika Hilton fala: "Não, você estaria romantizando a pobreza se você dissesse que a comida da tia, se ela saísse daquela situação de pobreza e ela prosperasse um pouco, a comida dela deixaria de ser boa." E aí é isso, tipo, é isso. A minha família é forte, a minha família me dá garra, aí eu me inspiro muito, e eu lembro que eu falei muito isso, né, quando eu estava conversando com minha prima: "Vovó não se orgulharia disso, vovó nunca comeu reggae de homem." E a gente foi muito ensinada a não comer reggae de homem, não é porque a gente falhou, né, e aí tem mais gente, tem mais, porque tem a parte conservadora da família que eu fico indignada. Esse episódio vai estar parecendo que eu tô revoltada, né, e eu tô mesmo, mas eu tô tentando falar leve. Que falou: "Ai, não, tem que salvar o casamento." O que é que tem pra salvar um casamento desse? Que ela mesma falou, né: "Ai, eu não sei se eu gosto mais dele." E aí, ela voltou. É, voltou. Porque por muita influência ali do meio que ela estava de ter que salvar o casamento. Que casamento que tem pra salvar, minha gente? Ai, Senhor do bom fim, abençoa. E aí, eu tento não pirar o cabeção com isso. Respeitar o espaço do outro, né, respeitar a decisão do outro, não julgar, eu aqui fazendo o episódio todo julgando. Ô desgrama. Mas, eh, e falando isso, né, de que vovó criou 9 filhos, botou vovô pra fora, que vovó não se orgulharia se ela estivesse viva disso. E é isso, véi. Eu eu tenho muito essa consciência, sabe, de e aí eu falando isso do Mano Brown, quando ele pergunta isso, que quando você tem consciência, você vai, ficando com medo de estar, tipo, de até dos seus sentimentos e do jeito que você vê e enxerga o mundo, ser fora do que deveria ser. Porque quando você se dispõe a ter uma visão consciente do mundo, você quer aprender sobre você e sobre o outro. Aí você tem essa visão do mundo, e aí você começa a se questionar, porque não é porque você é consciente que você é perfeito, que você não vai ter falhas, que você não vai ter preconceitos, que você não vai, errar dentro das suas relações, que você vai tomar todas as vezes as melhores escolhas e as escolhas certas, entre aspas, porque eu acho que o certo e errado também é de subjetivo. E aí eu acho que o subjetivo é esse o quê da questão. O subjetivo fica muito mais, intrínseco na vida de uma pessoa que tem consciência. De raça, de classe, de mundo, isso é excelente, mas o sistema não acompanha. E aí você tem que entender, porque tipo, o sistema não acompanha e você não vai conseguir resolver. Por mais que você ame a pessoa, que você converse a pessoa, que você seja até referência, inspiração para aquela pessoa, eu eu espero que quem tá me escutando agora nunca tenha passado por situações como essa, mas eu tenho certeza que se você nunca passou, e eu espero que você nunca passou, você já ouviu histórias assim, de pessoas relativamente próximas, nem que seja um vizinho, de violência doméstica. A vida tá aí, gente, de violência doméstica, de machismo, de conservadorismo. Então, é é angustiante, né. E aí quando o Mano Brown fez essa pergunta, eu falei: "Velho, a gente quando a gente tem consciência, a gente vive o tempo todo em estado de alerta, em estado de meu Deus, tipo, às vezes eu tenho um bloqueio criativo, com receio de falar as coisas, né. Agora mesmo, eu tenho muito isso, né, como eu falei, eu iniciei o episódio falando de uma coisa que ainda vai acontecer. Eu não gosto de falar coisas que vão acontecer ainda, porque eu tenho um receio da inveja, receio de como isso pode bater na pessoa, aí eu fico pensando: "Ah, eu tô alcançando tal coisa, mas a maioria das pessoas não estão alcançando. Será que eu tô sendo soberba em estar falando sobre isso?"
Porque quando eu não tinha isso, eu, Indiara, quando eu queria algo, e assim, eu tenho muita coisa ainda que eu quero alcançar, eh, e eu não tinha aquilo, mas eu vi uma pessoa que conseguiu, eu via como referência, eu via como possibilidade, e continuo vendo dessa forma. Mas eu sei que nem todo mundo pensa dessa forma. Então quando eu agora pra mim tá sendo uma grande questão, tá juntando dinheiro pra fazer um casamento dentro da minha família que nunca fez uma festa com buffet, em ser servido. Eu já falei isso aqui, eu acho que isso vai reverberar em mim por anos, porque eu sei que vão, sabe, "Ah, a Indiara tá rica", como se tá rica fosse uma coisa ruim. E aí vem a romantização da pobreza, como se eu tivesse, deixado de ser quem eu sou, e eu mudei muito, mas a minha essência continua aqui, por estar com uma condição um pouco melhor, por estar em ascensão. E aí você vai entendendo, você tem a consciência de eu tenho a consciência de quem eu sou e tenho a consciência do porquê essas pessoas que até me amam, até torcem por mim, mas pensam dessa forma e distorcem um pouco a realidade. E aí, nessas situações, ser consciente é uma merda, porque as pessoas que são ignorantes, elas estão lidando com os BOs dela, mas o BO dela não tem a mesma, proporção, eh, mental, o desgaste mental, talvez, isso aqui eu julgando, né, bem, bem soberba esse julgamento, não tem o mesmo desgaste mental que tem pra quem tem a consciência ali, que tá buscando essa consciência o tempo todo. E quando eu falo ignorante, não é ignorante de, ai, falando numa situação meio que ou financeira, ou me sentindo superior, não é sobre isso. Mas eu acho que, de forma geral, nós fugimos dos nossos próprios problemas, olhando para o outro. A gente precisa ter essa regra de comparação do outro para se sentir melhor. Infelizmente, a vida é assim. E aqui são fatos, tá? Por mais que a gente queira fugir disso, a gente tá nessa balancinha aí da vida, né? Fatos. Não queria que fosse assim, mas são fatos. E aí, quando eu falo ignorante, são, dentro da minha bolha, pessoas que não buscam esse autoconhecimento, mas que ao mesmo tempo eu entendo muito o porquê disso, porque nunca teve incentivo disso e demanda, gente, muita força de vontade e de coragem você falar: "Não, eu quero sair dessa bolha aqui", sabe. É muito mais confortável estar dentro dessa bolha. É muito mais confortável estar dentro de um relacionamento que já ultrapassou o limite dos limites, porque é o que você conhece. Terminar um relacionamento de anos, um casamento, é muito doloroso. Eu não terminei casamento, não terminei um relacionamento com filhos, mas terminei um relacionamento de anos, né, foram 7 anos, e é doloroso. Por mais que, eu lidei, né, quem olhava de fora falava: "Ah, Indiara, você lidou bem e tal", mas é doloroso, deixa traumas em você. Eu acho que eu lidei bem, sim, de não ter deixado isso, me corroer, me afundar, e eu sei que tem gente que se afunda muito em um término de relacionamento, mas que me deixou traumas até hoje, do tipo, será que o meu relacionamento atual, ele vai, mudar em algum momento e isso aqui vai terminar? Porque o trauma do término é uma grande ruptura, ele dá uma sacudida na sua vida, nos seus planos, no seu presente e no seu futuro. E vai ser uma lembrança constante do seu passado. Quando é um relacionamento de muito tempo, é inevitável. Eh, eu fiquei 7 anos, né, no meu relacionamento anterior. Então, por mais que eu queira apagar o que eu vivi, eh, né, que eu entre nessa ilusão de que eu vou apagar o que eu vivi, não tem como. Às vezes eu tô lembranças do Google Fotos, aí você tá sempre apagando a porra do Google Fotos, tá lá a foto de uma pessoa, e aí você tem que lidar com isso, sabe. Essa ferida precisa ser cicatrizada. Se eu não olhasse pra minha ferida no momento que eu terminei, e não olhasse pra ela, lidasse com ela e não cicatrizasse com ela, não falasse sobre esse problema, ia estar impactando na minha vida até hoje. Hoje impacta com o trauma de: "Tá, será que meu querido vai mudar e vai deixar de ser querido?" Mas eu entendo e me relembro todos os dias que é uma outra relação, uma outra pessoa, e aí essa memória ela vai sendo, essa voz dessa memória, desse trauma, vai sendo diminuída ao longo do tempo. Mas a gente precisa lidar com isso, com esse desconforto para poder seguir em frente. Só que essa consciência é muito difícil e é por isso que a gente vê de forma tão geral
do quanto as pessoas estão ali presas em relacionamentos ruins, em trabalhos ruins. E aqui, aí eu falo, tá, o individual faz a força de vontade, o individual tem que ter ali uma porcentagem disso. Mas e aí os 80% do sistema? E dos mecanismos que são oferecidos para você seguir caminhos assim? E o investimento em saúde mental? E o que é que quando a gente fala de segurança pública, o que é que o nosso meio tá fazendo pela gente? É por isso que quando eu fui na Dinamarca, né, é um dos países mais felizes do mundo. Eles não têm problema da sociedade, assim, você não enxerga esses problemas da sociedade pra poder lidar, você tá lidando só com os seus problemas, com os seus BOs. Tipo, lá tem uma cidade alternativa em que as pessoas, criaram suas próprias leis e vivem de uma forma alternativa no mundo deles, e que ainda assim o alternativo deles eu fiquei: "Gente, isso aqui é um lugar, eh, o que a gente tem de alternativo no Brasil", pensando nisso, é uma imagem totalmente marginalizada já de imediato. E eu entrei no lugar meio que pensando nessa marginalidade. E aqui quando você fala quando você tiver a imagem de marginalidade, você pensar só em um crime, não, gente, é de você estar à margem da sociedade. E aí, eh, tem essa marginalidade no Brasil que é diferente de que as pessoas são forçadas a chegar ali, né, o sistema, a Erika Hilton mesmo, o episódio dela é muito, muito, muito forte. Ela falando da época que ela entrou em situações de vulnerabilidade, entrou no mundo da prostituição como uma mulher trans. E tem a margem e aí você chega numa capital de um país onde as pessoas escolhem estar à margem da sociedade. Olha a diferença disso. E aí ela tem como ter esse espaço seguro e fazer isso de forma plena. Essa é a diferença. Tu consegue entender? Então, eu eu não posso cobrar pra minha prima e impor, tipo, não tenho nenhum direito de cobrar isso, e eu entendo o porquê, ao mesmo tempo que eu julgo, que eu fico: "Nossa, velho, não, é muita burrice, por favor, não faz isso". O meio tá ali e é muito desconfortável, às vezes é mais confortável estar numa relação de merda, do que sair daquilo ali, porque é o que você sabe fazer, é o que você tem como familiar. E sair desse familiar é muito difícil se você não tá disposta a pegar forças onde você não tem pra sair desse sistema. Porque o sistema, o patriarcado, o machismo, o racismo, os problemas sociais, de classe, de gênero, estão ali o tempo todo. E principalmente pra mulher, a mulher negra ela tá sempre em desvantagem. Os 3 casos que eu contei foram de mulheres negras, né. Minha prima, minha tia e uma conhecida minha, todas mulheres negras. E na pirâmide da sociedade a gente tá lá embaixo. E aí isso é é doloroso, é complicadíssimo, e eu não tenho resposta pra isso. Não tenho um caminho simples pra isso, não tenho uma resposta pronta pra você hoje, aprendiz. Mas eu quero que esse episódio, ele chegue em homens agressivos, eles cheguem em homens, que se acham no poder de: "Ah, eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos". Porque ainda o marido da minha prima foi corno manso, ele que pediu pra voltar, ele que foi até ela. Gente, eu vou ser, como é o nome? Excomungada, se minha família ouvir esse episódio. Tô ligando, já ouvi tanta coisa, já fui esculhambada tantas vezes, mas corno manso. Ai, vovó diria, na sabedoria que ela tem, que ela tem e deixou aqui, é o típico caso de puta com corno. Eu tentando tirar graça disso, mas é sério, vovó sempre falava: quando tinha umas situações, assim, meio absurdas, ela falava: "Ai, é caso de puta com corno". E aí, é isso, assim, né, tipo, não esculhambando as putas e não chamando minha prima de puta, mas, e também não passando pano pra falha dela, né, ao mesmo tempo é isso, esse limbo, gente, ter consciência é uma merda, né. Olha isso, eu tentando aqui, deixar leve, mas ao mesmo tempo, olha gente, pelo amor de Deus, me entende. Eu vou já encerrar esse episódio por aqui, pra não me embolar, porque ter consciência é uma merda. Que bom que eu tenho, gente, continue estudando, investindo no conhecimento, eh
pensar diferente do que lhe é dado, buscar fontes de conhecimento diferente, vai ler um livro, eu estava lendo uns dados, né, que cada vez mais no Brasil tem menos pessoas lendo livros. Vai ler um livro, vai buscar conhecimento, vai ouvir coisas de pessoas diferentes. Enfim, vai buscar conhecimento pra você não cair no limbo de só seguir o que vão te dizer. Você ter autonomia pra poder dizer e agir de forma diferente, porque você tem um mecanismo. Não vai ser dado isso, infelizmente, mas se a gente não se esforçar, a gente não vai conseguir sair dessa roda aqui. E homens, na moral, eu não vou nem dirigir a palavra a vocês, porque, olha, ter consciência é uma merda. E raiva, todos, a vontade de tocar fogo em todos, exceto alguns. Meu querido, você não. Mas vai mudar pra tu ver. Enfim, gente, é isso. Um grande desabafo também esse episódio. E aí eu consigo imaginar também, eu acho que isso aqui vai reverberar em outros episódios também, um pouco e aí, não tentando fazer que seja sobre mim, né? Mas um pouco da minha preocupação com as coisas, o jeito que eu me comunico, o jeito que eu penso o mundo, o jeito que eu sinto culpa, às vezes, de uma certa medida, e tentando não, mais uma vez, não ser sobre mim, mas eu fico, gente, como é que eu penso tão diferente? Tem pessoas tão próximas a mim que estão nesse limbo, e o que é que eu tô fazendo, o que é que eu não tô fazendo? Eu fico tentando mudar ali, e às vezes tem situações que vai restar aceitar, né? E seguir em frente e tentar ser rede de apoio, mas entender que eu não tenho responsabilidade sobre tudo e todos, mesmo tendo a consciência. E aqui fica um desabafo de que consciência é uma merda, mas ainda assim vale a pena ter que a gente siga aí. Ai, meu Deus, tentando melhorar, que, enfim, a gente tenha consciência sobre feminismo. Deixa aqui nos comentários, aprendiz, o que é que vocês acham que a gente pode fazer de diferente de uma certa forma? E, enfim, temas interessantes até pra gente encaminhar para aquele tio que é cuzão, encaminhar para aquela mãe ou tia que pensa diferente. Ao mesmo tempo que eu falo, eu não queria que mãe escutasse isso, mas eu queria porque às vezes eu destoo muito do que mãe pensa e eu fico, meu Deus, não é possível que mãe tá pensando isso. E hoje eu tenho um pouco mais de autonomia por ser adulta, né, com 29 anos, de falar, mãe, pelo amor de Deus, deixa de maluquice. Mas ainda assim, eu sei que minha mãe não vai mudar a mentalidade dela, mas tento trazer uma conversa didática sempre que posso, mas é difícil. Enfim, fica aí. Comecei contando, né, fofoca. Continuei com fofoca, mas fofoca pesada e que não é o tipo de fofoca que eu quero trazer pra vocês. Fofoca saiu rápido, né? Não é o tipo de fofoca que eu quero trazer pra vocês. Mas que eu quero que a gente pare pra refletir, pra conversar, que isso vire conversa de bar, que a gente sente e reflita pra casos como esse não se repetir. A gente precisa falar sobre isso, infelizmente. É isso, aprendiz. Te vejo, te escuto, né? Na verdade, tu me escuta na próxima quarta. Se cuida do lado daí. Lembra dos 5 estrelas, de encaminhar pra alguém, de seguir aqui o episódio e de botar ali um apoia-se, tá? Tu gasta muito mais aí com coisas fúteis. Bora fortalecer aqui pra gente desenvolver uma comunidade mais consciente, pra não nos sentirmos sozinhas e sozinhos nessa caminhada. Agora eu vou mesmo. Um cheiro e até a próxima quarta.